Exame de espermograma. Quem nunca tem a dúvida quando abre aquela folhinha e quando pega o exame? Vim aqui hoje na Clínica Vida, bem-vinda a tirar essas dúvidas com o Dr. Bruno. Fica aí, não perde! Estamos aqui com o Dr. Bruno, nós vamos falar sobre vasectomia. Patrícia, obrigado pela oportunidade. Como o homem vasectomizado pode ter filhos? Vasectomia é um procedimento desenhado para não ser revertido. No entanto, a gente tem sim opções para reversão de vasectomia, especialmente o desejo do homem ter filho depois da vasectomia. Existem basicamente dois procedimentos. O primeiro deles, que é o mais clássico, é a reversão da vasectomia, ou seja, a gente conecta por uma cirurgia delicada, uma microcirurgia, o canal que foi cortado previamente, permitindo a passagem do espermatozoide novamente do testículo para fora do corpo. O segundo método, que tem que envolver fertilização in vitro, é a captura direta dos espermatozoides da região em que o espermatozoide é armazenado, que também é conhecido como epidídimo. Então a mulher passa pelo procedimento de fertilização e a gente retira diretamente os espermatozoides do testículo, permitindo que a fertilização seja feita. E quando é a indicação para fertilização ou para a captura do espermatozoide? A reversão de vasectomia vai bem, Patrícia, em pacientes que têm esposas muito jovens, com potencial de fertilidade grande e que fizeram a vasectomia no intervalo curto de tempo do desejo da reversão. Então, classicamente, até 8 anos da reversão de vasectomia a gente tem resultados bons. Do mesmo jeito que a reversão da laqueadura, a reversão de vasectomia está indicada quando o esposo tem bom potencial de fertilidade e a esposa também. Então a esposa tem que ser jovem, com todos os exames normais. Caso a gente tenha mais alguma indicação de reprodução assistida, a gente dá preferência para a captura direta de espermatozoides. Esse procedimento comumente chamado de PESA. O que o casal deve considerar para decidir entre um procedimento e outro? Várias coisas têm que ser levadas em conta. O desejo de número de filhos, a idade da esposa, a qualidade de potencial reprodutivo da esposa e basicamente o tempo entre a vasectomia e o desejo de reversão. Se o tempo de vasectomia é muito longo, se a esposa já tem alguma coisa que vá precisar de reprodução assistida, a gente dá mais prioridade para punção e captura direta dos espermatozoides. Agora, se a esposa é jovem, tem os exames normais, o potencial de fertilidade é bom e o tempo entre a vasectomia e a reversão é curto, a gente dá preferência para a reversão de vasectomia. Sempre com orientação do profissional? Absolutamente, sempre com orientação sempre com orientação do profissional. E como é feito o controle do espermograma após a reversão? Isso, a reversão de vasectomia é um procedimento que tende a restaurar a fertilidade masculina. Então a gente, de maneira geral, espera 6 semanas depois da cirurgia e o paciente passa a fazer algumas ejaculações periódicas e só depois desse período é que a gente solicita o espermograma para avaliar a eficácia da cirurgia. A reversão de vasectomia, ela mesmo sendo bem feita, pode afetar a qualidade do espermatozoide? Patrícia, essa é uma pergunta excelente. A gente sabe que a vasectomia em si causa uma inflamação no testículo. E aí a taxa de sucesso da reversão ela é maior quanto menor o tempo entre a vasectomia e a reversão, justamente por isso. Porque a inflamação vai dando lesão no testículo progressiva. Então a gente sabe que quanto maior o tempo de reversão, menor as taxas de sucesso. E a gente sabe muito bem por quê, por conta dessa inflamação crônica. Então nem sempre quando a gente reverte a vasectomia, a gente tem espermatozoides de boa qualidade no ejaculado. Então isso tem que ser levado em conta também no momento da decisão de qual terapia tomar. Casais que não querem mesmo ter filhos após a vasectomia, quais são os cuidados que eles têm que tomar? A vasectomia é um procedimento simples, seguro e reprodutível. Então a gente consegue fazer com bastante segurança. Existem falhas reportadas de vasectomia e é por isso que a gente precisa fazer um exame que comprove que o paciente se tornou infértil depois da cirurgia. Esse exame é feito mais ou menos de 6 a 8 semanas depois da cirurgia e é um espermograma para comprovar que não existem espermatozoides viáveis. Depois que esse exame é feito, teoricamente a gente não precisa pedir anualmente porque a taxa de reversão dessa vasectomia natural é muito baixa. Então quem já fez vasectomia e não quer ter filho, se fez algum espermograma mostrando que está infértil, tá tudo bem. Enquanto isso, se mostrar que ainda tem espermatozoide, continua fazendo o exame. Se a gente tiver mais de 100 mil espermatozoides por ml ou qualquer espermatozoide móvel, precisa continuar repetindo os exames para saber se está tudo bem. Qual a periodicidade? A gente repete depois de 6 meses. Via de regra, esses pacientes se tornam inférteis depois. E para quem já conseguiu ter filhos, né? Pergunta de dúvida de 9 entre 10 mães que têm filhos homens, qual é o indicativo de cirurgia para fimose e tratamento de fimose? Fimose é uma coisa muito procurada nos consultórios de urologia.
Existe uma diferença muito grande entre fimose fisiológica, que todos os meninos nascem com a pele prepucial, ou seja, a pele sobre o pênis colada na glande, na cabeça do pênis, e a fimose propriamente dita, que é o estreitamento da pele que impede a higiene e a exposição da glande. 100% dos meninos nascem com fimose fisiológica, Paty. A verdade é que de 1 até 3 anos, essas crianças, quase nenhuma vai ter a fimose fisiológica. Então, o que é a dica inicial para as mães? Iniciar fazendo uma massagem leve e gentil durante as trocas de fralda, puxando levemente o prepúcio até que consiga expor toda a glande do menino. Se não ocorre essa exposição adequada da glande, é prudente levar no médico urologista, porque ele pode detectar algumas pequenas alterações do prepúcio, que é essa pele que cobre a cabeça do pênis, que necessitem eventualmente de cirurgia ou de um tratamento clínico com uma pomadinha. Essa pomada que chama Postec é muito popular. Esse é o tratamento inicial que a gente faz para todas as crianças que têm essa fimose, que não é mais a fimose fisiológica. A taxa de sucesso desse tratamento clínico é por volta de 50%. Depois disso, a gente tem que partir para um tratamento cirúrgico. E lembrando que nunca usar medicação sem a orientação do médico adequado. Exatamente. Essa pomada contém corticoide, contém outros produtos que podem ser nocivos se utilizado de maneira inadequada. Então é importante procurar o médico urologista. Okay. Dr. Bruno, quais são as recomendações para a coleta de sêmen? A investigação da infertilidade ela deve passar pela avaliação masculina. De todas as causas de infertilidade, metade são masculinas e metade são femininas. Então um erro muito comum é achar que a mulher é a causa de tudo. Então, toda vez que a gente está na busca de ter filho, a gente tem que ter uma avaliação andrológica. E a primeira avaliação andrológica, que é que mais se fala, é o espermograma. O espermograma é um exame que é feito a partir da masturbação, e a masturbação é realizada dentro da clínica. Alternativamente, caso o homem não consiga realizar um bom exame dentro de uma clínica de avaliação, ele pode fazer essa masturbação num ambiente domiciliar, coletar o exame numa camisinha especial que é dada pelo laboratório, e ele encaminha esse material imediatamente para o laboratório. Como saber que o espermograma do homem está normal? O espermograma, Paty, é um exame muito polêmico para avaliar a fertilidade. A gente sabe que os parâmetros de espermograma eles não são considerados normais quando a gente olha naquela referência. Eles não são chamados de normais, eles são chamados de referência. Por quê? Porque espermogramas ditos alterados também têm a capacidade de fazer uma reprodução humana natural. E espermogramas normais não garantem fertilidade do casal. Então o espermograma é um exame de avaliação limitada. O que a gente costuma dizer? Que quanto melhor, melhor. Então quanto maior o número de concentração por ml, melhor. Quanto melhor a motilidade, melhor. Quanto melhor o formato do espermatozoide, melhor. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Existem espermogramas absolutamente normais que o casal não consegue engravidar. Existem espermogramas ruins, que a gente considera ruins, mas que conseguem dar fruto de fertilidade natural. Um caso do espermograma está extremamente alterado, o que deve ser feito? O primeiro recado, Paty, é que o espermograma deve ser sempre repetido para comprovar uma alteração grave. Então, sempre repetir o espermograma com intervalo mínimo de 15 dias é fundamental para evitar pequenos erros de coleta ou pequenos erros de análise. Então, diante de um espermograma alterado, não deve ficar em pânico. O primeiro passo é repetir os exames. O segundo passo é procurar o andrologista para fazer uma avaliação complementar, basicamente em busca de causas potencialmente reversíveis de infertilidade, tais como varicocele, alterações hormonais, um pouco de obesidade, alterações de alimentação que podem, com pequenos tratamentos andrológicos, fazer uma restauração da fertilidade. Caso não seja possível a restauração da fertilidade, em casos mais extremos que o paciente pare de ejacular espermatozoides, a gente tem métodos cirúrgicos de captação de espermatozoide e é por isso que é fundamental a avaliação andrológica do caso. Doutor, tem um exame que tem cada vez mais sido pedido pelos médicos, que é a fragmentação de DNA. Do que se trata? Como você disse, Paty, a fragmentação de DNA é um exame que está entrando muito na nossa prática clínica. O exame de espermograma é um exame de avaliação limitada, em que o técnico avalia macroscopicamente o exame. E a gente se depara cada vez mais com pacientes com espermograma dito normal, dentro dos valores de referência, mas que mesmo com técnicas de reprodução humana assistida, não correm a evolução do embrião. E aí, por muitas pesquisas, a gente conseguiu entender um pouquinho do que acontece com o DNA desses espermatozoides. Então, basicamente, o que acontece é que o DNA, por algum motivo, se torna fragmentado, ou seja, quebrado, mesmo que por fora ele esteja intacto. E o que a gente acaba avaliando é que o DNA fragmentado diminui as chances de gravidez por reprodução natural ou por reprodução assistida. Quando
quando esse exame é indicado? Cada vez mais esse exame é indicado, hoje é para todas as pacientes que vão ser submetidas a uma fertilização in vitro e em pacientes que não conseguem engravidar naturalmente em casos selecionados, especialmente quando o espermograma é alterado. Hoje aqui na nossa prática clínica a gente pede basicamente para todo mundo. E quando que a gente avalia e como a gente avalia essa fragmentação? A gente avalia essa fragmentação em porcentagem. Se a fragmentação de DNA está acima de 30%, a gente diz que a fragmentação está muito alta e a gente tem que avaliar potenciais causas de diminuir essa fragmentação de DNA, e as causas potencialmente reversíveis são as mesmas: varicocele, obesidade, sedentarismo, alimentação ruim. Quais os estilos de vida que prejudicam, né, a boa produção de sêmen? E é verdade que ficar sem cueca assim que possível ajuda a boa produção do sêmen de espermatozoides? A história da cueca é muito famosa, porém não é verdade. Não é a cueca que vai avaliar, que vai aumentar ou diminuir a produção de espermatozoides. No entanto, a gente tem sim o estilo de vida certo para o homem melhorar a espermatogênese. O homem que tem a tendência a ser mais magro, que tem atividade física frequente, regular, pelo menos 3 vezes por semana, e que se alimenta basicamente de uma dieta que tem muita fruta, verdura e legumes com pouco carboidrato, tá? Então a gente sabe que, basicamente, os níveis de testosterona dos homens mais saudáveis são maiores, e isso se reflete em melhor espermatogênese. Fumantes e alcoólatras que bebem socialmente? Sim. Os tabagistas têm uma grande piora do sêmen, exclusivamente porque as toxinas do tabaco agem diretamente na espermatogênese. O etilismo também entra e o excesso de consumo de café também entra. Então esses 3 que a gente sempre pergunta para tentar diminuir o consumo de café e de bebidas alcoólicas e zerar o tabagismo para quem está tentando ter filho. Então eu espero que você tenha gostado sobre esse bate-papo legal aqui com o Dr. Bruno sobre a fertilidade do homem. Dr. Bruno, muito obrigada. Eu que agradeço, Patrícia. E como que as pessoas podem encontrar você? Podem me encontrar no site vidabemvinda.com.br e brunocesarino.com.br. Muito obrigada. Obrigado.